Graças a Deus, igreja. Amém. Muito bom estar com os irmãos. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Estaremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós te louvamos, nós te reverenciamos, ó Pai, nós te adoramos, humilhados diante do Senhor. Senhor Deus, entre nós existem tantos que dormem, tantos que ainda estão mortos, tantos, Senhor, que não se arrependeram dos seus pecados, tantos que perecem por falta de conhecimento, por não te conhecer, meu Deus, andam vagando pela vida e não te prestando devido culto. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, ainda vivemos num país em que temos alguma liberdade de cultuar. Senhor Deus, temos distribuição livre da Tua Palavra, e nem por isso o Senhor é reverenciado, glorificado, ou Sua Palavra é lida adequadamente nas casas, Senhor. Senhor, se necessário que cada um de nós seja considerado culpado hoje, a fim de que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoe essa igreja, Senhor, que seja um farol numa região, numa cidade, onde há tanta idolatria, onde há tanta perversidade, tanta corrupção, tanta imoralidade, que haja um farol, que esse farol seja a Tua Palavra, que seja sempre pregado neste lugar.
Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer um caminho, percorrer um caminho até que nós cheguemos ao momento em que o profeta Malaquias solta essa sentença ao povo de Israel. Vamos bem no começo, né? Deus cria o homem, Adão e Eva caem no jardim, e ali Deus promete que haveria um libertador que pisaria a cabeça da serpente. Então, passam-se alguns anos, nós temos ali um dilúvio, Deus preserva Noé e sua família. Tem mais um período, Deus chama Abraão, que era um idólatra, era um homem que não servia a Deus, não conhecia o Senhor. E Deus forma a partir de Abraão a descendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele já preserva desde Adão até Noé, obviamente, foi de dentro daqueles que estiveram na arca que pôde chegar até Abraão. Mas de Abraão ele começa a suscitar o que chamou de povo de Israel. O povo que Deus demonstrou tanto carinho, que Deus amou e se revelou de maneira tão grandiosa, que nós acompanhamos nos livros do Antigo Testamento. Então, de Abraão, depois, mais ou menos, nós temos ali Jacó, e nós temos José indo para o Egito. Parecia uma história muito trágica. Deus leva José para o Egito como escravo, para que o povo de Israel não perecesse, mas para que no Egito, mesmo como escravos, um tempo depois, eles tivessem mantimento. Eles vão livres para o Egito, eles se multiplicam no Egito, e de tão numerosos, e de uma maneira tão lamentável, eles se esquecem do Senhor, eles causam temor nos egípcios, porque poderiam tomar o poder daquele país e são escravizados. E ali eles praguejam e blasfemam contra o Senhor, e Deus suscita um libertador, que é Moisés, e Moisés vai libertar aquele povo. E esse povo que havia sido alimentado, havia vivido ali no Egito, eles têm manifestações grandiosíssimas do poder de Deus. Deus envia pragas ao Egito, eles veem isso, eles veem Deus fazendo coisas maravilhosas. Eles atravessam um mar dividido ao meio, eles vivenciam isso. Eles vivenciam o mar se abrindo, e a palavra de Deus diz ainda que Deus faça com que o mar se fechasse e engolisse Faraó e seus ordenados. Eles veem tudo isso, eles atravessam pés secos, eles caminham no deserto, eles têm uma nuvem, eles têm uma coluna de fogo, e a presença de Deus é com eles. E ainda assim, a geração que se levanta não serve ao Senhor. A própria geração que vê o mar se abrindo não entra na terra prometida. Eles viram tudo o que o Senhor havia feito. O Senhor nos havia libertado, dado a eles um povo, uma origem de novo. Eles haviam visto tudo. E ainda assim, eles pegam contra o Senhor. E o Senhor disse: eles não veriam a terra prometida. Então, eles enfrentam alguns povos, eles guerreiam contra aqueles povos, e finalmente eles chegam à terra prometida. Mais uma vez, embora tenha vivido um período de grandes líderes, como Davi, o povo se esquece do Senhor. Então Deus os envia cativos da Babilônia, e esse povo, que Deus cuidou com tanto carinho, Deus sempre proveu tantas coisas, se volta quando o Senhor é levado para o exílio na Babilônia. Então eles voltam à terra prometida, e ainda assim eles não estão livres de guerra. Nesse período em que o profeta Malaquias está anunciando a palavra do Senhor, os teólogos apontam para mais ou menos 500 anos antes de Cristo, 480, por aí. Ele é possivelmente o último profeta. Então ele vem depois de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias tentavam fazer com que a igreja, com que o povo adorasse ao Senhor, através de reformas, indicando como eles deveriam fazer. E nós temos Malaquias, de um modo diferente. Ele não vai mais apontar: olha, vamos subir o muro, vamos subir o templo, vamos fazer alguma coisa, vamos ajoelhar. Não, ele traz a palavra do Senhor, que estava indignado com o povo de Israel. E mais uma vez ele afirma que Deus enviaria o Messias. No capítulo 4, Malaquias encerra o seu discurso dizendo que Deus enviaria o Messias. Ele chama o povo a se arrepender de seus pecados, ele abre os olhos das
vocês desagradam ao Senhor, vocês ofendem ao Senhor, ainda assim o Senhor oferece perdão a vocês. Ainda assim o Senhor suscitará o Messias, e Ele virá trazer redenção pelos pecados do seu povo. Então, nesse contexto, em que o povo de Israel está na sua terra, nesse momento eles eram possivelmente dominados pelos persas, mas eles tinham liberdade de culto, eles tinham domínio de um outro povo, eles prestavam contas ao outro povo, mas eles estavam livres para cultuar. Por isso o Senhor vai ser tão severo com eles. Eles são o povo do Senhor, e nós vamos acompanhar como eles estavam prestando culto a Deus. Na Terra Prometida se esperava vitória, era uma economia próspera, era uma agricultura próspera, e o que eles estão enfrentando aqui é adversidade, é seca, é pobreza e domínio estrangeiro. Então o povo começa a mais uma vez se esquecer do Senhor. Que o Senhor nos tira do Egito e nos leva para a nossa terra, que Ele prometia que era uma terra que teria leite e mel em abundância. E aqui nós estamos na Terra Prometida, onde nós somos dominados por outro povo, onde nós temos adversidades, onde nós temos seca, onde nós temos fome. Esse é o contexto. Malaquias vem praticamente como o último profeta que vai chamar o povo a se arrepender e a confiar no Senhor. Esses 11 versículos, tentei fazer uma divisão em 3 partes para que a gente tivesse uma maneira mais clara de acompanhar. Então, do versículo 1 ao 5, nós vamos abordar a declaração da aliança e do amor de Deus, como Deus está declarando o seu amor ao povo de Israel. Diz assim, palavra do Senhor, como nós já vimos anteriormente: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sempre que o profeta iniciava com sentença, é porque algo estava muito pesado para ele. Ele tinha um constrangimento de estar falando aquilo. Imagine um homem se levantando contra toda a sua nação, como nós vimos Jeremias, Isaías, Amós e outros, e condenando toda uma nação, inclusive os líderes religiosos dessa nação. Então ele levanta com muito peso, mas dessa vez ele não propõe nada, ele sentencia o que o Senhor tem contra esse povo. E ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Se o povo de Israel tivesse uma compreensão um pouco mais clara do Senhor Deus, Malaquias poderia ter encerrado seu discurso aqui, e esse povo deveria ter pranteado, se arrependido e crido que o Senhor cuida deles. O amor de Deus não é um objeto de... Deus não responde à ação do homem. Nós conhecemos pela Escritura de que Deus nos amou primeiro. Em Jeremias 31, versículo 3, Deus diz: com amor eterno eu te amei. Deus amou o povo de Israel desde a eternidade. Aquele povo ainda existia porque Deus o amava, porque as condições enfrentadas certamente eram dignas de que fosse um povo extinto. E quando Deus diz eu vos tenho amado, isso é suficiente para que o povo se arrependesse. Porque Deus os tem amado desde a eternidade. E Deus os ama tanto que o libertador do mundo viria deste povo. Deus os ama tanto que Ele diz: se arrependam dos seus pecados e eu enviarei o Messias. Se arrependam e creiam em mim, o Messias logo vem e Ele trará justiça. Deus ama tanto este povo que, mesmo eles sendo desobedecidos, eles sendo transformados no Senhor, Deus os manteve e Deus cuidou deles esse tempo todo. E Deus disse: eu vos tenho amado. E o povo responde: em que os tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Então o Senhor disse: todavia, a minha Jacó, porém, aborreci a Esaú. Meus irmãos, percebam a severidade que seria em que algo é recorrente. Os irmãos sejam sempre
indo ao Senhor e percebendo quando nós fazemos isso, Deus diz: eu vos tenho amado. E o povo diz: em que nos tens amado? E nós, evidentemente, dizemos: né? Em que nos tens amado, Senhor? A situação é essa. E o povo questiona a Deus, porque eles dizem que Esaú foi irmão de Jacó. Então o nosso inimigo, que é Edom, que eles vão falar aqui na frente, Edom é um povo inimigo descendente de Esaú. Se o nosso inimigo é irmão, veio do irmão de Jacó, o Senhor nos tem amado? Se o nosso inimigo foi o Senhor que suscitou contra nós, o Senhor nos tem amado? É isso que o povo diz ao Senhor. Ao invés de se converter dos seus bons caminhos, se arrepender dos seus pecados e de entender que eles sofriam a represália por parte do Senhor, porque eles não adoravam ao Senhor e nem prestavam culto, o povo devolve ao Senhor, o povo acusa ao Senhor. Em que nos tens amado? E Deus ama a Jacó, Deus separa de Jacó, como eu mencionei no começo da palavra, e dali o povo segue, mas a Esaú, desde a eternidade, não foi objeto do Senhor. E principalmente Esaú, um idólatra, um ímpio, que Deus abomina certamente, Deus abomina a idolatria, Deus abomina os homens que estão em rebeldia contra ele. E Deus responde ao povo. Deus não devia nenhuma explicação ao povo. Deus não deve nenhuma explicação a nós. Mas ainda assim, Deus escreveu um livro. E tudo que nós precisamos saber é isso. Ainda que não devesse dar nenhuma explicação. O Senhor, de maneira extremamente gentil, responde ao povo: sim, Esaú foi irmão de Jacó, mas eu amei Jacó, eu amei vocês. Vocês são o alvo do meu amor. Eu amei vocês e eu aborreci a Esaú. E eu dei a sua herança aos chacais do deserto. Ou seja, eles não terão herança alguma. Qualquer herança será destruída. E então, ele segue: se Edom diz: fomos destruídos, porém, tornaremos edificadas ruínas. Ou seja, o inimigo de Israel diz, né? O Senhor nos destruiu, mas nós vamos edificar de novo nossas cidades. Então o Senhor responde: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Em Números, capítulo 20, nós temos Moisés sendo a princípio benevolente com os edomitas. A princípio Moisés usou de bondade. Deus, no princípio, teve maior tolerância com os edomitas. Aqui ele chega nessa gravidade de declaração contra esse povo, porque eles seguiram idólatras e contra, principalmente, inimigos do povo de Deus. Então ele disse para o povo de Israel: Edom é meu inimigo, e eu estarei para sempre irado contra Edom. Os irmãos podem pensar: então Deus se vira totalmente contra um povo, e Deus, de maneira nenhuma, Ele vai permitir que esse povo venha a servir ao Senhor? Mas nós temos um ataque glorioso da casa restaurada de Davi, escrito em Amós, capítulo 9, em que alguns edomitas se convertem ao Senhor. Porque o versículo 5 diz que os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o nosso Senhor também fora dos limites de Israel. Então, a declaração de amor que Deus tem para esse povo, Ele diz: eu amei vocês, eu amei vocês desde a eternidade. Vocês são um povo ingrato, vocês são um povo infiel, vocês são pecadores, vocês que não andam nos meus caminhos, eu amei vocês. Eu me irei contra os edomitas, que são idólatras, que são ricos, que eu estarei irado perpetuamente contra eles. Mas ele ainda diz que os vossos olhos, Israel, vocês que se consideram tão excepcionais, embora não me sirvam, verão que o meu nome também é grande fora dos limites de Israel. Ele já anuncia que haveria salvação também para Edom. Que não só Israel participaria da graça, receberia dessa bondade de Deus, da benevolência de Deus, mas que de todos os povos, fora dos limites de Israel, também pessoas se voltariam para o Senhor. Isso é anunciado por outros profetas, mas o povo parece que
não entende isso, sempre acha que eles são um povo abençoado e que Deus não estenderia. Mas isso é anunciado por toda a palavra de Deus. Então Deus começa a reprovar o povo claramente. Deus diz no versículo 6: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então Deus já apresenta aqui que eles tinham uma corrupção interior. Esses sacerdotes e o povo em geral, eles desonravam ao Senhor. O Senhor, sendo pai, não recebia a honra como pai. Como o Senhor, o povo não recebia o serviço deles ao Senhor. Ele disse: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Porque vocês não me honram. O interior deles era contra o Senhor. Faltava disposição interior. E no versículo, e ele continua, né? E vocês dizem que nós desprezamos o teu nome. E o Senhor responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? O Senhor responde que eles apresentam ofertas abomináveis. Eles não levam ao Senhor aquilo que o Senhor ordenou, como o Senhor ordenou. Pelo contrário, eles levam uma oferta que o Senhor não poderia receber. Eles levam um pão imundo. Geralmente imundo é usado para escrever condição de animal. Nesse texto aqui ele está falando do pão, de maneira que ele torna a situação pior ainda. Ele não fala um pão deformado, ele não fala um pão que não está fermentado corretamente, ele diz um pão imundo. Um pão semelhante a você ter um animal morto. O pão que vocês oferecem no meu altar, eu não recebo. Então, ele segue dizendo: e nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos, talvez nós tenhamos 6 dias, talvez tenhamos 60 anos de igreja. Talvez tenham 6 horas ou 600 anos que a nossa família conhece a palavra de Deus. Mas nós temos cuidado com o pão que nós temos trazido à mesa do Senhor. Como é o pão que nós trazemos à mesa do Senhor quando nós temos vindo cultuar o Senhor? Que tipo de culto nós temos prestado ao Senhor? Com que tipo de preparação nós chegamos até a mesa do Senhor? Quais são as nossas vestes para nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor? Deus diz para o povo que, especialmente aos sacerdotes, eles oferecem altar imundo e desprezam a mesa do Senhor. Eles estão aborrecidos, eles não têm prazer em se sentar à mesa do Senhor, em oferecer algo ao Senhor. Eles não querem, eles simplesmente não querem. A situação de não estar vivendo na terra prometida, uma bonança, uma riqueza, uma prosperidade, faz com que eles se voltem contra o Senhor e que eles ofereçam ao Senhor algo que seja indigno do Deus a quem eles deveriam estar servindo. Meus irmãos, onde está o nosso coração? Porque se nós tivermos um problema logo antes de sair de casa, qual vai ser o nosso coração chegando na igreja? Se nós passamos uma semana relativamente difícil, como é o nosso coração em devoção ao Senhor nesse período? O que é mais importante para nós? Porque o povo havia visto o mar se abrir, eles atravessaram no meio, eles haviam chegado na terra prometida, eles haviam voltado do exílio, porque eles poderiam ter de mais precioso, eles tinham, que era a liberdade para cultuar o Deus deles, e ainda assim, o que eles ofereciam ao Senhor era desprezível. Nós somos um povo, sem dúvida nenhuma, mais agraciado, porque nós fomos adotados.
Nós não somos israelitas. Nós não somos. Nós somos esses outros. Aqui ele diz no versículo 5 que os olhos do povo de Israel veriam que o Senhor também é grande e forte nos limites de Israel. E nós já estamos num período em que Cristo já veio e já o fez. Eles ainda estavam crendo que o Messias viria e traria libertação. Nós já passamos desse período. Se nós verdadeiramente fomos salvos, se nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, o que nós temos entregado ao Senhor? Como tem sido a nossa vida? Primeira situação difícil, nós blasfemamos contra o Senhor, nós maldizemos, nós temos palavras imundas na nossa boca, nós nos iramos com facilidade, porque esse povo aqui, eles tinham recebido de tudo, de todo cuidado, mas porque eles não estavam tendo prosperidade econômica, eles se voltaram para o Senhor. Eles viveram domínios os quais eles não podiam cultuar. Daniel foi colocado na cova dos leões, porque não podia cultuar, e esse povo tinha liberdade para cultuar, mas eles estavam muito interessados no que eles poderiam receber, porque por serem povo de Deus, Deus tinha a obrigação de lhes fornecer bênçãos materiais, porque Deus lhes prometeu a terra, não interessava quanto eles fossem idólatras, não interessava quanto eles fossem se casar com pessoas ímpias, com pessoas estrangeiras, eles queriam continuar sendo abençoados por Deus. Meus irmãos, eu tenho amigos cristãos namorando moças ricas. Vocês devem ter moças cristãs namorando na paz de Deus. Tinha conversado com essa semana. Meu irmão, você não lê a palavra de Deus, severidade que Deus traga quando o povo de Deus se casa com uma mulher estrangeira. O homem de Deus busca uma mulher que não serve a Deus. Você não vê severidade que Deus traga com isso. Meus irmãos, nós temos o nosso trabalho, a dedicação à nossa família, cada um tem uma realidade diferente aqui. Mas ainda assim nós temos sempre dificuldades que no final são semelhantes, cada um a seu nível. No final nós ficamos estressados, nós ficamos chateados, nos sobra recursos às vezes. Mas qual é a nossa postura quando nós devemos prestar culto ao Senhor? Eu não me refiro só especificamente ao culto na igreja, ainda vou entrar nesse momento, mas o nosso culto contínuo. Nós somos cristãos, nós existimos para glorificar o nome de Deus, nós fomos salvos exclusivamente para isso. E qual é o nosso comportamento? Como nós nos comportamos no nosso dia a dia? O quanto nós somos corruptos, mentirosos, enganadores, e depois nós queremos erguer mãos ao Senhor, nós queremos correr na presença de Deus, nós queremos cantar e extravasar, e quanto mais alto a gente está cantando, a gente acha que Deus está ouvindo mais, ou porque o meu coração está sendo sincero. Cuidado, meus irmãos, nosso coração é enganoso, e Deus está buscando que eu adore em espírito e em verdade. É isso que tem formado em nós. A adoração tem que ser espírito e em verdade. Ele segue dizendo, agora no versículo 9: agora, pois, suplicai em favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Então, perceba a condição de humilhação que vocês estão. Percebam o quanto vocês estão distantes de Deus. Vocês são um povo que já tem 400 anos, que estão andando com o Senhor, e ainda assim, ano após ano, surge uma geração que se vira contra o Senhor. Tudo bem, vocês entenderam que precisam se arrepender. Então, supliquem pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E então, diz o Senhor: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Meus irmãos, Deus não aceita qualquer coisa. Não prepare qualquer oferta para o Senhor. Não se prepare de qualquer maneira para o Senhor. Não sirva ao Senhor de qualquer maneira. Nem firme no seu próprio coração a sua disposição de servir o Senhor.
O nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus nos deixou uma palavra. Como eu disse aos irmãos, Deus escreveu um livro. Pense nisso quando esse capítulo estiver na sala, no rack, no quarto, e já passou ali algum tempo que você não leu. Pense que Deus escreveu um livro, e que quando você abre este livro, é o próprio Deus que está falando com você. Sempre que você desprezar a palavra de Deus, sempre que você negligenciar o conhecimento do Senhor, se lembre que Deus escreveu um livro, e que Ele não aceita qualquer coisa. Então Ele segue dizendo ao povo: vocês querem pedir meu favor, mas o que vocês me oferecem, eu não vou aceitar, porque eu já prescrevi bem o que eu pedi a vocês. E só vão se aproximar de mim aqueles que me adorarem em espírito e em verdade. Essa afirmação, que nós temos lá em João, capítulo 4, verso 24, Deus, o adorador de adorador em espírito e em verdade. Raramente alguém explica isso, Geralmente, obviamente, está apontando para um momento no qual, de fato, nós teremos uma igreja totalmente purificada, que estaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas no sentido imediato, nós temos simples e claras aplicações para esse texto. Porque sem o Espírito do Senhor, nós não somos vivificados, nós permanecemos mortos. Portanto, se há alguém entre nós que não serve ao Senhor, tenha certeza, Deus não recebe adoração nenhuma de você. Você não está louvando a Deus, nem quando você faz o bem, nem quando você deixa de pecar, nem quando você honra seu pai e sua mãe, nem quando você cede lugar no ônibus. Deus não recebe nada de você. Deus não tira adoração nenhuma disso. Precisa ser espírito, porque é o mesmo espírito que tem que estar em todos nós, e que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Cristo. E precisa ser verdadeiramente, porque há uma verdade, há um único Deus verdadeiro, há uma palavra verdadeira, há um santo discurso do Senhor, há uma palavra pelo qual nós devemos conhecer a Deus. Deus não vai receber nada de nós se nós não o conhecemos. Nada. A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus, se referindo ao povo de Israel especificamente, o povo de Deus perece. Eles pereciam porque eles faltavam conhecimento. Quantos de nós morrem? Quantas gerações morreram, viveram 100 anos na igreja e não prestaram culto devido ao Senhor, porque desconheciam, porque não tem interesse em conhecer profundamente o Senhor e quem é o Senhor. No versículo 10, nós temos Deus falando algo que eu adoraria, caso eu tivesse mais redes sociais até e pudesse escrever isso, porque o Brasil é lotado de igreja evangélica. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão para fora. Tomara houvesse entre nós quem feche as portas. Se não for essa palavra que vai ser lida, se não for essa palavra que vai ser explicada, que as portas estejam fechadas. Se você não conhece a Deus o suficiente para escolher que tipo de canção vai ser cantada, nem queira cantar nada na igreja. Se você não conhece o mínimo que vai ter para lecionar a escola dominical, nem queira lecionar. Que não haja escola dominical, que não haja música, que não haja culto. Melhor fosse se as portas estivessem fechadas, porque se adentrarem pessoas aqui e forem ensinadas de maneira equivocada, nós poderíamos estar tomando um falso conhecimento para sempre. Nós poderíamos estar contribuindo com o engano para sempre. E nós temos um país com uma liberdade. E nós temos alguns milhões de pessoas que se declaram evangélicas.
Então é meio estranho porque nós vivemos a condição que nós vivemos, porque o país é tão corrupto, porque há tanta violência, porque nós não temos alternância de poder. Seria um pouco estranho com o tanto de cristãos que nós temos, porque as igrejas não são unidas, e é até difícil que sejam mesmo. Eu não tenho união nenhuma com a igreja que pede alguém para pegar um copo de água por cima da televisão e fazer uma oração. Eu não tenho união. Eu tenho dificuldade quando as pessoas perguntam: o que você é? Não, eu sou cristão, protestante. É um pouco mais fácil de afirmar do que o evangelho. Eu não vou ser confundido com ninguém que está na televisão fazendo bobagem. Eu não vou ser confundido. Não pode ser confundido com qualquer igreja que tem nessa cidade. Porque melhor fosse que as igrejas que não professam o nome do Senhor fechassem as portas. Melhor fosse que esses pastores que ensinam doutrinas enganosas que fechassem as portas. Melhor fosse que esse tanto de cantor gospel que escreve esse tanto de baboseira, que não diz nada sobre a palavra de Deus, que não diz nada sobre o nosso Deus, que não, de maneira nenhuma, afirma quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro, o nosso Deus não é minha namorada. Eu não falo para Deus como eu falo com minha namorada. Ele não é só o meu pai paizinho, ele não é meu papai, ele não é só o meu papai, ele é o santo. E na presença dele, os homens mais santos da Bíblia colocaram o seu rosto no chão, se prostraram, se declararam impuros. Ninguém correu, ninguém gritou, ninguém pulou. Ou vocês sinceramente creem que nós, gritando para Deus, estamos glorificando ao Senhor? Ou alguém sinceramente crê que pode chegar aqui no domingo, depois de ter assistido o jogo do Atlético do Cruzeiro, com o coração acelerado, e prestar um culto ao Senhor? Quem tem esse liga e desliga do coração, que vai sair daquela emoção e vai entrar no culto? Algum irmão sinceramente crê que pode bater boca com a esposa em casa e ir para o culto, e chega lá e vai prestar culto ao Senhor? Os irmãos, não estou me referindo a quem, obviamente, tem cônjuge que não serve ao Senhor, e nós oramos sempre para que Deus venha converter os casais e as famílias. Não estou me referindo a quem tem essa dificuldade em casa, porque é óbvio que você vai ter briga. É óbvio. E você vai ter que ser muito abençoado por Deus para conseguir chegar aqui com o coração disposto. E Deus vai te capacitar para isso. Mas se os dois professam ser cristãos, ou até os jovens casais, eu me incluo nessa. O culto é às 9, nós levantamos às 7h30. Nós tomamos um café, pegamos um carro e vamos para a igreja. Qual foi a preparação? Meus irmãos, eu, quando vim para a Nova Vida, quando o Senhor me trouxe para cá, foi porque o querido pastor Rodrigo, amigo de vocês, ele me disse, filho do nosso pastor Erisvaldo, se chamava Jonathan Edwards. Quantos aqui já colocaram no Google e foram ler quem foi Jonathan Edwards? Quantos aqui já fizeram isso alguma vez? Meus irmãos, obviamente, o Edwards deveria dar uma ligação a gente com uma alma comum. Ele não é lá brasileiro. Mas Jonathan Edwards foi simplesmente um dos maiores pregadores da história da igreja americana, o maior filósofo da história dos Estados Unidos, um missionário entre os índios, um dos maiores puritanos. No Brasil se usa puritano para falar que uma pessoa é santa e chata. A igreja usa o termo puritano para falar de pessoas santas que serviram a Deus. Obviamente, nem tudo que eles fizeram foi correto, mas eu amo os puritanos. Meus irmãos, uma da tradição que os puritanos tinham é que, para se preparar para o culto do domingo, sábado, por volta de 17 horas, eles começavam em casa. Havia uma outra cultura no qual o pastor disponibilizava o sermão, ou ao menos o texto do sermão, que seria pregado no domingo. E no sábado, o pai já abria o texto com seus filhos e com a sua esposa. E eles já começavam a orar
e estudar a palavra de Deus. E no domingo, nós não somos adventistas, Testemunhas de Jeová, nós não somos como algumas seitas e religiões quanto à observância do sábado do dia do Senhor. Mas nós não temos um bom conceito do dia do Senhor. Porque o mundo misturou as coisas, né? O futebol é para os homens. E eu estou completamente dentro dessa. Para os homens, o futebol é no domingo. Então o dia do Senhor é o dia que a gente tem futebol. Então nós temos um Deus e outro Deus. E no sábado, quando a gente não tem culto de jovens, não sei quem faz culto em casa, não tem muita preparação para o domingo, não. Meus irmãos, e nós queremos chegar aqui no domingo e o Senhor receba alguma oferta da nossa mão? O quanto nós conhecemos do Senhor, quando nós prestamos adoração em espírito e em verdade? O quanto nós tememos ao Senhor por pensar se eu estou pecando fazendo isso ou não. O salmista Davi disse, né? Não há quem possa acender as próprias falhas. É óbvio que coisas nos passam despercebidas. Ninguém aqui é anjo, ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é Cristo. Nós somos homens miseráveis e pecadores. Mas o quanto nós amamos, tememos e servimos ao Senhor, a ponto de nós nos tornarmos extremamente preocupados em desagradarmos ao Senhor. Quantos de nós se comportam assim com esposa, namorada, mãe, pai, família, amigo, igreja, pastor? Mas o quanto nós nos portamos assim por Deus? Quando havia dito aqui no versículo 8, né? Apresenta essa oferta ao seu governador, ele irá aceitar? Ele terá agrado nessa oferta? Nós temos a postura diante do nosso chefe, diante das pessoas, diante do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho. Nós temos uma postura. E Deus está falando que nós oferecemos para Ele são coisas que nem aqueles que convivem conosco, que são autoridade sobre nós, receberiam. E se nem eles recebem, eu vou receber. Meus irmãos, aquelas que nós não nos lembramos de que em todo tempo nós temos que saber que há um trono, que Cristo está sobre esse trono, e que se nós somos de fato salvos e regenerados, nós devemos ter frutos que condizem com isso. É maravilhoso para o povo de Israel saber que Deus, eles são povo eleito de Deus. É maravilhoso para nós sabermos que nós somos povo eleito de Deus. Mas nós não podemos crer que somos povo eleito de Deus se não servimos ao Senhor. Se nós temos uma vida que glorifica o Senhor, que adora o Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, melhor fechar essas portas. Bem melhor. Se não há quem possa de fato expor a palavra de Deus, se a oferta que você entregue não vai ser uma oferta que o Senhor vai receber, melhor que não haja. Por isso, melhor que 70% das igrejas do Brasil não estivessem aí. Melhor seria. Aí talvez seríamos até mais perseguidos e realmente a peneira diria que serve a Deus e quem não serve. Melhor para que o ímpio nunca tivesse contato com uma doutrina que não fosse a palavra de Deus. E Deus não recebe. E nós podemos estar ensinando alguém errado. E nós vamos ser corresponsáveis pelo ensino dessa pessoa. Sobre essa questão de fechar as portas, né? Agora entrando mais, como eu falei, eu ia falar sobre o culto, sobre a adoração. O catolicismo romano fez o seu próprio culto. Muitos aqui vieram do catolicismo romano, sabem a diferença que nós temos com a igreja batista que vocês congregam hoje. Há um culto completamente diferente. O catolicismo fez o seu próprio culto, seus próprios rituais, as próprias vestes, as pinturas, os templos. Aí veio Martinho Lutero, desfez um monte daquilo, já que não estava na palavra de Deus, mas ele ainda dizia que o que não era proibido tinha que ser permissão, não sendo escandaloso, tinha permissão. Um pouquinho mais tarde veio o grande reformador João Calvino e disse: não, o culto deve ser preenchido pelo que o Senhor ordenou, a adoração deve ser prescrita pelo próprio Senhor. E se ele nos atemorizar,
Levítico, no capítulo 10, versículo 1 e 2, nós temos os filhos de Arão acendendo fogo estranho por cima. A palavra de Deus diz que Deus veio e os consumiu. Eu fico pensando em quem tem essa ideia de que o grupo de louvor, né, as pessoas que tocam a música, elas têm algum dever de dirigir a igreja. Eu jamais gostaria de cantar um grupo de louvor se eu fosse responsável por dirigir a igreja. Porque o risco que eu estaria correndo de trazer uma oferta que se eu desprezasse ser consumido por ele era imediato. Os irmãos, nós somos um povo só. A igreja adora junto, nós cantamos juntos. Fica aqui na frente quem sabe tocar o instrumento, quem canta mais afinado para cantar com os irmãos. A responsabilidade de estar adorando a Deus é igual aos dois. Quem está aí, quem está aqui no mundo. Quem está aqui só canta mais afinado. Ou não, mas só canta mais afinado quem está aqui cantando. E conduzindo os irmãos a cantar a música, não é conduzir os irmãos. Mas sem dúvida, quem combina selecionar as canções tem que conhecer profundamente a Deus, para que não seja entregue ao Senhor por ele e pela própria comunidade, algo que o Senhor não vem receber. Eu tremeria se eu soubesse que Deus estaria trazendo algo para oferecer ao Senhor e a igreja vir me acompanhar. Eu tremeria, eu dificilmente faria, porque a palavra de Deus nos diz que Deus matou os filhos de Arão. Aí você fala, mas se é o Velho Testamento não se lembra de Ananias e Safira entregando ofertas, no Novo Testamento da Igreja Apostólica, Deus matando eles ali, eles estavam entregando ofertas. Eles mentiram, disseram entregando tudo, estou adorando o Senhor por tudo que eu tenho, estou entregando tudo, e Deus os consumiu ali. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é terrível. A palavra de Deus diz isso várias vezes, o Senhor é terrível. Nós devemos temer e tremer diante do Senhor. Nós não podemos estar de brincadeira. O culto não pode ser brincadeira. A igreja não pode ser brincadeira. A nossa fé não pode ser brincadeira. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Nós não podemos brincar de Igreja Batista Nova Vida. E só fazemos as coisas que nós estamos fazendo há 40 anos, porque é assim que os batistas fazem, é assim que os reformados fazem, é assim que as pessoas fazem. Não. Nós precisamos temer e tremer diante de Deus. E cada vez que formos prestar conta ao Senhor juntos, a nossa disposição tem que ser maravilhosa. No Salmo 87, versículo 2, diz que o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Não é porque Deus amava menos Jacó. As habitações de Jacó se referem às casas que haviam no povo de Israel, as habitações de Jacó. Fala, Deus ama as portas de Sião. Por que Deus ama mais Sião? Porque era um monte e Deus determinou que eles deveriam adorar. Aquele é o lugar. Então nós temos que ter um zelo tremendo. Nós temos que estudar a palavra de Deus na nossa casa diariamente, conhecer o Senhor, orar o Senhor, adorar o Senhor. Mas quando nós viemos nos reunir aqui na igreja, nós temos que nos lembrar que o Senhor ama as portas de Sião e que nós somos aqui a igreja de Deus representada, unida. Nós somos um povo só. O que nós estamos fazendo é tão solene, tão maravilhoso. Estamos exaltando o único Deus verdadeiro, que não pode ser brincadeira, não pode ser suficiente, não pode ser de qualquer maneira. O próprio Deus deve ser louvado aqui, o próprio Deus deve ser entronizado aqui. Nós não podemos brincar, meus irmãos. Haverá um dia em que todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Todos nós. Que dia terrível, meus irmãos. Que dia glorioso. Então, versículo 11, ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar ele é queimado incenso, e trazeres ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O povo é um povo pecador. O povo é um povo que não
traz ofertas dignas do Senhor. O povo é um povo que se rebela contra o Senhor. Mas ele anunciou no versículo 5, né? Que ele seria glorificado fora dos limites de Israel. Eles veriam como o nome do Senhor é grande fora dos limites de Israel. Ele anuncia aqui que o nome dele é grande entre as nações. Meus irmãos, é por isso que nós fazemos missões. Nós temos um conceito, né? Nós oramos pela salvação dos nossos familiares, porque nós temos medo que eles possam ir no inferno. Nós nem saibamos às vezes que quem vai estar no inferno nos atormentando é o próprio Deus. A gente acha que é o Satanás que vai estar com um tridente atormentando as pessoas. Mas se tem alguém que hoje ainda assim Deus saiba que você não está só em rebelião contra Deus, você não está só ignorante com relação a Deus, você não está só indo para o inferno, você não vai só estar com o capeta e com os outros homens ímpios lá, você vai lidar com o próprio Deus. É com Ele que você vai estar, é com a ira dele, com a justiça dele. Mas por que nós fazemos missões? Quem tem a visão correta a princípio já do inferno, né? Então, eu já estou orando porque eu tenho um familiar, um amigo, ou eu conheço muita gente, eu sei que as nações me carecem de Cristo, eu quero que sejam salvos e venham a seguir os Deus que eu. Mas nós queremos que as pessoas sejam salvas para que elas adorem. É porque há um lugar onde Deus não é adorado, porque há um coração onde Deus não é adorado, que eu quero. Eu quero que meus parentes venham a Cristo, não para que eles fujam da ira do dor, não somente, mas para que eles adorem ao Senhor, para que Ele seja glorificado e magnificado. O objetivo principal para que nós somos salvos para adorarmos ao Senhor. É para isso que Ele nos salvou, para que nós o adorássemos eternamente. Foi para isso. Nós vivemos para adorar o Senhor. E nós pregamos o Evangelho porque nós amamos tanto ao Senhor. Nós amamos tanto o nosso Deus. E nós servimos ao Senhor tão humildemente e bravamente que nós queremos que todo o joelho se dobre e todo o coração se incline ao Senhor. Meu irmão, não ouse levantar suas mãos se os seus joelhos não se dobrarem ao Senhor. Não ouse levantar mãos na igreja se os seus joelhos não se dobram. Deus aqui é muito santo e sem Cristo. Você está afastado de Deus, você nunca esteve com Deus. Você não tem justificativa diante de Deus, você não é feliz, você não é pleno, você não é realizado. Você não tem nada. Pode ter família, pode ter casa, pode ter filhos, pode ter bem, você não tem nada. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você imagina que Deus virá contra você, você sabe que tem que prestar contas para Deus. Mas você não tem noção de quão terrível está aquele dia. Mas eu não lhe convido a vir a Cristo para fugir da ira do Senhor. Mas nós estamos falando do único Deus verdadeiro, do Senhor Todo-Poderoso, Deus do Universo. Nós não somos um pequeno grupo de pessoas que creem numa história, né? Porque o nosso time é o menor. O time da menor torcida, eu torço para que você venha, porque nós somos o lado mais fraco. Não. Nós podemos ser o menor grupo, mas é o nosso Deus que governa toda a terra. Nós somos aqueles que carregam a verdade. Por isso nós temos confiança quando nós chamamos os homens ao arrependimento e creio em Deus, porque nós temos a verdade. Nós os chamamos para o lado mais forte. Então o Senhor encerra dizendo que o nome dele é grande entre as nações. Ele já anuncia que em cada lugar, ele fala nos Salmos, né, que entre todas as famílias, sempre anunciado que entre os gentios, entre todos os povos, nós somos chamados a ir pelo mundo inteiro, porque em cada lugar uma bandeira do Senhor vai ser fincada e o nome do Senhor vai ser glorificado. É por isso que nós louvamos e servimos ao Senhor, para que em cada coração haja adoração ao Senhor. Eu separei aqui para os irmãos 3 considerações para a gente terminar esse tipo de texto.
Primeiro é que apenas o povo de Deus o adora. Então, ninguém vai se juntar a nós em adoração, a não ser que seja por Deus, que Deus nos traga. Só quem adora em espírito e em verdade pode adorar o Senhor. Quem está no mesmo espírito, quem conhece a verdade, é só o povo de Deus. De resto, não há adoração. Não há adoração a Deus do islamismo, não há adoração a Deus do catolicismo, não há adoração a Deus do espiritismo, não há adoração a Deus. Pode haver uma outra ideia de Deus, um outro Deus, não é o mesmo Deus. O nosso Deus não recebe louvor de quem não o serve por meio de Jesus Cristo. Não há adoração. E nós somos, como eu disse, salvos para isso. Em Atos capítulo 18 diz lá que Paulo era um homem que persuadia os homens. Atos 18, versículo 13. Este homem, falando de Paulo, persuade os homens a adorarem a Deus. Ele não só persuadia os homens, ele não só expunha o Evangelho de maneira tão clara que os convencia pelo Espírito Santo a virem para o Senhor para serem salvos. Ele persuadia os homens a adorarem a Deus. É isso que os ministros são chamados a fazer. É isso que nós, como cristãos, somos chamados a fazer quando testemunhamos do Evangelho. A nós persuadirmos os homens a adorarem a Deus. O céu não vai ser um lugar de rua de ouro para a gente ficar deitado na rua e contando ouro. O céu vai ser um lugar de constante adoração. E nós estaremos diante daquele que nossos olhos ainda não viram, que vai ser tão majestoso, tão gloriosa a visão de Cristo, de Deus, do Espírito Santo para nós, que nós iremos adorá-lo continuamente. Nós não nos cansaremos de fazer os serafins em Isaías, dizer santo, santo, santo. Nós não nos cansaremos. Mas, meus irmãos, alguma coisa desse trono tem que estar diante de nós agora. Nós sabemos pela palavra de Deus que Cristo está sentado à destra do Pai. O homem Deus subiu e entrou pelas portas da frente do céu e está lá sentado. Aquele Cristo ensanguentado, aquele Cristo sofredor, Cristo ressurreto, ele está sentado. Então nossa vida tem que ser um culto que diz santo, santo, santo continuamente. Santo, santo, santo o tempo inteiro. O Senhor é santo, nós devemos prestar em culto sempre. A segunda consideração é que nós não devemos adorar ao Senhor de qualquer maneira. Em hipótese alguma. Por alegria minha, eu costumo guardar alguns boletins. Eu tenho esse belíssimo boletim na Igreja Batista Nova Vida, no dia 24 de novembro de 2013, boletim de número 295. E estava lendo ontem esse boletim, folheando e relendo também. E veja o que diz aqui sobre a adoração. Boletim da igreja, tá, gente? A confissão de fé de Westminster, um dos mais valorizados símbolos de fé das igrejas reformadas. A confissão de Westminster foi uma reunião dos cristãos protestantes que fizeram a confissão de fé dizendo o que nós cremos. Nós cremos na Bíblia inteira, sim, nós cremos na palavra de Deus como um todo, mas sistematizou a crença. O que nós cremos? E a respeito da adoração, no capítulo 21, diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado por sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões satânicas, nem sobre qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Santas Escrituras. Meus irmãos, nós queremos aprender a cultuar o Senhor devidamente aqui, nesse local consagrado à adoração. Está prescrito aqui. Se não estiver, não faça. Não brinque. Você pode ter o melhor desejo do seu coração. Você pode ter a intenção mais bonita do seu coração. Não faça com os filhos de Adão e leve uma oferta do Senhor. Não ordenou que fosse feito.
Não entregue algo para o Senhor que não vai receber. Não corra esse risco. Entregue para o Senhor exatamente o que Ele precisa. Nosso Deus é um Deus sério. Ele nos deu, mais uma vez, Ele nos deu um livro que nos diz até como nós devemos cultuar. Volte para esse livro. Mergulhe nesse livro. Se tem dificuldade de ler, esteja com alguém que lê. Se aproxime do pastor, peça ao pastor para te explicar, para você entender. Mas se volte para esse livro. Não dependa nunca só da voz do pastor. Nós não somos uma igreja de papas, nós não somos uma igreja de pastores que têm sua própria vontade, interpretação, intenção de explicar alguma coisa. Nós somos uma igreja que teme e serve a Deus. Vocês não têm que estar aprendendo nada que não esteja aqui, não. Aprenda a palavra de Deus. E por favor, se lembrem bem desse retrato de os filhos de Arão levando para Deus uma oferta, acendendo um fogo estranho e Deus os consumindo. Especialmente aqueles que prestam algum serviço na igreja, e também retirem da mente essa ideia de que vocês estão conduzindo, ou guiando, ou liderando, vocês estão cantando junto. E o pastor, o pregador que está aqui abrindo a palavra de Deus, responde conforme Deus, o dom de Deus é Deus só. Nós somos um corpo. Mais uma vez, meus irmãos, sobre a adoração. Adoração no Testamento é usado o termo proscúnio, quer dizer reverenciar, beijar. Os irmãos, sinceramente, não acham que estão adorando a Deus se nós estamos pulando, gritando, fazendo outro tipo de bagunça. Tem a ver com reverência, tem a ver com beijar, dar um beijo, reverenciar, se curvar, se ajoelhar. Na presença de Deus, meus irmãos, quem vai correr da presença de Deus são os ímpios no dia do juízo, são os montes. A Bíblia diz que até os montes vão correr da presença de Deus. Os elementos da natureza vão fugir de Deus naquele dia, pelo medo que eles vão estar na presença de Deus. E os homens vão ser levados para lá. Nós não corremos, não, nós nos prostramos. E última consideração é o convite ao arrependimento da igreja, é a verdadeira adoração. Porque o Senhor é tão paciente, que nós somos débeis, nós somos limitados, nós compreendemos coisas de maneira equivocada, nós frequentemente desprezamos o nome do Senhor, e ainda assim nos encontra, nos corrige, nos ensina. Então, que a igreja tenha conhecimento de Deus, que a igreja busque ao Senhor, e que, se voltando para Ele, preste um culto que de fato é devido ao Senhor. Especialmente para aquele que não serve ao Senhor, se há algum assim entre nós. Que você tenha entendido hoje que nós servimos a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus poderoso, a um Deus salvador, libertador, a um Deus terrível. Você não deve entregar qualquer coisa nem para a sua esposa, nem para a sua família, nem para os seus colegas, e muito menos para esse Deus que nós estamos mencionando. E a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então, se você está aqui hoje e não serve a Deus, você não tem desculpa diante de Deus. Você não tem. A Bíblia diz que o que Deus pode revelar foi revelado, você sabe. Você tem a noção suficiente sobre Deus para saber que é algo de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Você sabe que está errado, você sabe que você tem pecado, você sabe que você não tem a sua vida resolvida, que as coisas não estão claras. Se arrependa dos seus pecados, enquanto há tempo para você. Creia em Jesus Cristo, porque Deus, vendo a sua situação de pecado, Ele enviou o próprio Filho dele para que Ele morresse. Porque o Filho dele é o próprio Deus, o Filho dele é perfeito.
E você não tem como parar pelos seus pecados. Você pode ser bom pelo conselho dos homens sua vida inteira, e você não vai para o céu, você não vai se livrar. Creia em Cristo. Nenhuma pessoa, ninguém vai entrar no céu pelos seus próprios méritos. Todos que entrarem entrarão pendurados nas feridas de Cristo. Todos que entrarem em mim vão entrar, porque eles se penduraram, se agarraram com todas as suas forças a cada buraco que tem na mão do nosso Salvador. É assim que nós estamos entrando. Então, se você conhece alguém que não serve ao Senhor, que não adora ao Senhor, que isso primeiramente seja o que mais te perturbe. Não que está indo para o inferno, mas que não adora ao Senhor, que não presta culto ao Senhor. E sabe que não tem ninguém tão pecador que Cristo não possa perdoar. O nosso Deus vira para um povo aqui que há 400 anos está virando as costas para Ele. Ele diz: eu amei vocês eternamente. Nós temos um Deus que nos amou desde a eternidade, antes de houver esse mundo. Não tem nenhum impossível para o Senhor salvar ninguém. Ninguém é tão pecador que o Senhor não possa alcançar. Mas você, pecador, que tem dificuldade até de entender doutrinas, de entender termos usados pela palavra de Deus, saiba que você precisa se acertar com Deus, que o Espírito Santo do Senhor te mostre quanto você está errado, e que você peça perdão a Deus, encontre a Cristo e sirva ao Senhor, e assim o adore. E igreja, que mais uma vez nós nos arrependamos. Nós entendamos que se foi feito um congresso, especialmente uma ideia que partiu dos jovens com o pastor, que a igreja pensasse mais em se submissa ao Senhor, em adorar o Senhor, que a submissão seja dada ao Senhor, a palavra revelada de Deus. Nós não temos que inventar nada. Se submissa ao Senhor, mas vai submeter a quem se você não conhece? A quem? Como você pode estar servindo a Deus sem conhecer a sua palavra? Meus irmãos, que nós nos arrependamos, que nós tenhamos a nossa confiança em Jesus, porque Deus ofereceu perdão a esse povo que estava rebelde contra Ele, porque Ele disse: eu vou enviar alguém que vai redimir vocês do pecado de vocês. Vocês podem se arrepender e se voltar para mim, mas eu sei, no capítulo 4, Malaquias fala da vida do dia do Senhor, que eu vou enviar alguém para salvar vocês. E é isso que Ele fez por nós. E se nós até hoje não fomos consumidos, mesmo trazendo ofertas estranhas, esse mundo fogo estranho, nós voltemos ao Senhor, que é tão misericordioso conosco. Mas que a partir de hoje nós tenhamos outra disposição no nosso próprio coração, e que nós louvemos ao Senhor da maneira que o Senhor exige ser louvado, e como o Senhor ordena em sua palavra. Não confie no coração de vocês, confie no Senhor. O Senhor irá transformar o nosso coração até aquele glorioso dia. Haverá um dia que nosso coração será totalmente transformado, mas até lá Ele poderá nos enganar várias vezes. Seja sincero na sua adoração, mas que a sua sinceridade esteja voltada para o conhecimento de Deus. Eu estou sendo sincero, eu realmente amo ao Senhor, mas porque eu o conheço. Não seja leviano no seu serviço ao Senhor, bem hipótese alguma. Que o Senhor nos perdoe pelos dias que nós desperdiçamos, pelo tempo livre que desperdiçamos na nossa casa, pelos cultos que nós pensamos, pelas vezes que nós sabemos que nós não cultuamos a Deus de maneira nenhuma, que nós nos lembremos que Deus abomina a idolatria. Deus abomina. Idolatria não é só católico romano, como algumas igrejas acham, que só o católico tem o santo que se curva e adora. Não. Idolatria é qualquer coisa que você fizer mais importante que Deus. Porque quando você tiver preeminência no seu coração, pode ser seu próprio carro, seu cachorro, sua mãe, seu marido, seu pai, sua amiga, seu fogão, qualquer coisa pode ser o seu ídolo, tudo pode ser um ídolo, tudo. Deus abomina. Não traga o seu ídolo para o seu momento como o Senhor. Ninguém tem ídolo diante do Senhor. Não tenha. Faça uma revisão na sua vida.
Ore diante do Senhor e desfaça todo o altar que já tiver sido levantado por você. Deus não divide o lugar dele com ninguém. E nós somos um povo que serve a um único Deus verdadeiro. E nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso libertador, nosso Salvador, que nos estendeu um perdão tão maravilhoso. Pai, nós te louvamos porque cada dia o Senhor nos ensina mais, porque o Senhor nos coloca no caminho certo que devemos andar. E se porventura nós viemos a tropeçar nesse caminho, o Senhor sempre nos coloca de pé, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o seu Evangelho chegou até nós, que nós estamos numa cidade interior de Minas Gerais, que o seu Evangelho veio do outro lado do mundo, atravessou os muros de Jerusalém, atravessou vários impérios, atravessou vários mares, vários oceanos, e aqui está a tua palavra. E o Senhor levantou homens ao longo dos anos para pregar a tua palavra e anunciar o teu Evangelho aqui. E porque nós sabemos, ó Deus, que ainda que haja muito fogo estranho ainda nesse país, e no mundo inteiro muito fogo estranho seja aceso pelo Senhor, nós sabemos também, Senhor, que o Senhor tem o seu povo, seus remanescentes entre todas as nações. E aquelas que ainda não te adoram, terão aqueles que virão te adorar ainda, Senhor. Essa é a palavra do Senhor. O seu nome é grande entre as nações, e entre todas as famílias da terra o Senhor será adorado. Pai, que te adorar passe a ser sempre, jamais deixe de ser o mais importante e o alvo do nosso coração. Que ao vermos nós no seu trono, Senhor, sabemos que o Senhor está no trono, teu Filho está no trono, que nós temamos, que nós tremamos, mas que nós te prestamos culto, que nós te louvemos, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos ver a tua glória, para a tua adoração, para a exaltação do teu nome, que aqueles que não te servem, Deus, aqueles nossos parentes, aqueles que nós amamos, aqueles que nós desconhecemos, aqueles que nós nem temos tanta afinidade, Senhor, que inclusive nos perseguem, nos odeiam, que nós vejamos todos eles, Senhor, adorando ao Senhor. Que nós vejamos corações se curvando, joelhos se curvando, Deus. Que eles se voltem ao Senhor enquanto há tempo. Que nós sabemos que naquele dia o Senhor curvará os joelhos, quebrando a roda de cada um. Haverá um dia que não haverá mais tempo para se arrepender, Senhor. Ó Pai, que eles tenham consciência disso, que o Senhor vem para julgar, mas que o Senhor providenciou a salvação, que eles corram para essa salvação. E Senhor, que o Senhor realmente seja louvado no nosso meio, que o Senhor seja adorado por nós, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, especialmente, Deus, dentro do templo, que ninguém, Senhor, traga oferta que o Senhor não tem ordenado. Que ninguém, Senhor, acenda um fogo estranho, nem acenda um fogo estranho que o Senhor venha a rejeitar. Dê tamanho temor aos membros dessa igreja, que ninguém venha a insultar o Senhor, como o Senhor não vai receber. Que tenhamos todos um senso tão profundo do amor do Senhor, da glória do Senhor, que nós venhamos a te prestar cultos memoráveis, Senhor, e que a glória do Senhor realmente venha encher esse lugar, e que nós venhamos a colocar o nosso rosto em terra, nos arrependermos, e que nós possamos dizer: Santo, 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 porque o Senhor é santo, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por essa igreja, por todos que fazem parte dela. O Senhor tenha sustentado, Senhor, ao longo dos anos, e que a sua palavra seja sempre pregada aqui, Senhor, seja pelo pastor Osvaldo ou qualquer um que venha sobre esse culto.
E nada diferente da tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado por perdoar os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.